Bom, tá aí uma pergunta interessante, né? Nosso irmão, ele trata aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, né? Veja só, Atos diz assim, 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Gente, esse texto aqui é um texto muito interessante, a pergunta do nosso irmão aí também. Como conciliar o nome de Jesus, que ele disse aqui que não tem salvação em nenhum outro. Não foi dado debaixo do céu nenhum outro nome para o homem ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Então isso aqui a gente vai entender agora. Por que é interessante a gente entender isso? Bom, as testemunhas de Jeová, né, elas têm aqui um hábito de usar Provérbios, capítulo 18, versículo 10, para justificar o uso do nome de Jeová e dizer que é por isso que precisa usar. Então está escrito assim, ó, Torre forte é o nome de Jeová, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Bom, quando a gente pega aqui, né, na tradução do Novo Mundo, verte assim, o nome de Jeová é uma torre forte, o justo corre para dentro dela e recebe proteção. Bom, então quando a gente pega Provérbios 18, 10, como conciliar ele com Atos 4, 12? Então, pessoal, funciona assim, ó. Em primeiro lugar, é muito importante entender que a Bíblia é uma revelação progressiva de Deus. Isso mesmo, é uma revelação progressiva. Tem algumas coisas na Bíblia que Deus fala, que Deus ele não está interessado em falar aquilo que nós estamos pensando, mas ele está interessado em apresentar para o homem determinados caminhos que farão com que o homem transite melhor na face da terra. Eu vou dar um exemplo. Provérbios 18, 10. O nome de Jeová é uma torre forte. O justo corre para dentro dela e recebe proteção. Significaria isso que nós deveríamos ter o nome de Jeová como amuleto? Claro que não. Significaria isso que nós deveríamos esperar a salvação soterológica no nome de Jeová? Salvação final? Salvação escatológica? Né? Será que a gente deveria esperar isso? Claro que não. O grande erro das testemunhas de Jeová é esse. Aliás, é o erro das testemunhas de Jeová e é o erro de qualquer igreja. Isso aqui vai como dica para você que está procurando uma comunidade religiosa. Qualquer igreja que você chegar e que o pastor só trabalha com o Velho Testamento, sai fora. Sai fora. Ô, Sião, por quê? O Velho Testamento não é bom? É bom. É bom. Só que o Velho Testamento é a revelação progressiva de Deus que vai ter o seu cumprimento no Novo Testamento. Então, Paulo diz que todas as coisas escritas outrora foram escritas para a nossa instrução, para nós que já chegamos ao fim dos séculos. Então, tudo que está no Velho Testamento é válido, é história judaica, é inspirado pelo Espírito Santo, serve para nós, tem exemplos, tem princípios, tem tudo. Mas não dá para pegar o Velho Testamento e tentar ficar construindo doutrina em cima dele. Esse é o caso aqui da doutrina da salvação do nome de Jesus. Porque perceba bem, quando ele diz aqui que nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus, está muito claro a intenção que o Antigo Testamento apontou. Qual era a intenção que o Antigo Testamento apontou? A intenção que o Antigo Testamento apontou era para o Messias. Vamos lá. O que é que significa o nome Jesus? O nome Jesus significa Jeová é salvação. Olha que coisa interessante. De modo que toda vez que você invoca o nome de Jesus,
ao mesmo tempo você está invocando o nome de Jeová. Veja que coisa interessante. Perceba, é por isso que Atos 4,12 diz que em nenhum outro nome há salvação, a não ser o nome do Senhor Jesus. Quando você insiste em ficar só com o nome de Jeová lá do Antigo Testamento, você, na realidade, está rejeitando a revelação do Novo Testamento. E isso é muito claro. Por exemplo, quando a gente recorre aqui, ao Evangelho de João, no capítulo 5, tem uma fala muito interessante aqui do Senhor Jesus, que ele diz assim, o versículo 22. E também ao Pai, o Pai, ninguém julga. Olha que coisa interessante. Se você pegar o Antigo Testamento, quem era o juiz? Jeová. Presta atenção para você entender Bíblia. Presta atenção para você entender Bíblia. No Antigo Testamento, quem é que julgava? Jeová. Jeová é o nosso legislador, Jeová é o nosso juiz. Se você pegar a palavra juiz no Antigo Testamento, era Jeová. Mas chega na revelação progressiva de Deus, ele diz assim, 5:22, também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, quem é o juiz no Novo Testamento? Não é mais o Pai. O juiz no Novo Testamento é o Senhor Jesus. Agora, veja por que o Pai fez isso. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Vocês entenderam isso? A admiração por Jeová, ela tem que ser a mesma admiração por Jesus. A adoração para Jeová é a mesma adoração para Jesus. A honra para Jeová é a mesma honra para Jesus. Isso eu estou falando Jeová e Jesus na cabeça de uma testemunha, tá? Então perceba, por que isso? Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então não adianta nada você ficar, Jeová para lá, Jeová para cá, Yahweh, Yahvé, Javé. Tem uns irmãos que estão encanados com esse negócio de nome de Deus, né? Virou mexer, eu estou respondendo sobre esse assunto aqui. Como se isso fosse a coisa mais importante do universo. É isso que eu acho engraçado em algumas testemunhas, né? Saem da organização, mas a organização não sai deles. Não, o nome é muito importante. O nome de Deus é muito importante, irmão Edson. Nós temos que saber o nome de Deus. O nome de Deus é Yahweh. O nome de Deus é Yahvé. O nome de Deus é Jeová. Irmãos, esqueçam tudo isso. O Senhor Jesus nunca usou tetragrama. Se fosse tão importante você saber o nome, o Senhor Jesus teria usado. Mas por que o Novo Testamento não se preocupa com o nome, com o tetragrama? Por que o Novo Testamento não se preocupa com o tetragrama? Por causa de Atos 4:12. Por causa de João 5:22. Todos honrarão o Filho, da mesma maneira que honram o Pai. Por causa de Atos 4:12, não é? Em nenhum outro nome há salvação. Filipenses 2:9, todos estaremos prostrados diante da cadeira de juiz de Cristo. Percebe, então, que interessante? Então, ou seja, como o Antigo Testamento, ele é uma revelação progressiva até chegar no Novo, o que é que Jeová queria mostrar para nós? Ele queria mostrar para nós a chegada do seu Filho. Filho esse que nós conheceríamos, filho esse que nós saberíamos que é o Senhor Jesus, morreria na cruz do Calvário por todos nós, e esse filho é aquele que deveria ser honrado agora durante o período da graça. Significa isso que desprezaremos o Pai? De maneira nenhuma. O Pai tem o seu papel, né? E o papel do Filho é um papel diferente dentro do plano da salvação, como eu já expliquei, né? O plano de salvação para vocês. Se você não entendeu, ou é novo aqui no canal, digite aí nos nossos vídeos JWR
alguma coisa que trate sobre o Senhor Jesus, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Então, olha só que interessante. É por isso que no Novo Testamento, o nome Jeová, o tetragrama, não aparece uma única vez. Nenhuma. As 237 inserções feitas pela tradução do Novo Mundo são inserções que vêm das escrituras hebraicas e eles colocaram no intuito de restaurar o nome. Mas nos originais não aparece o tetragrama. Aparece a palavra grega Kyrios. Por que isso? Veja, se você parar para pensar, é uma providência do próprio Pai. Porque era necessário que todos honrem o Filho da mesma maneira que honram o Pai. Você percebeu que interessante isso? O Pai não julga ninguém. As testemunhas de Jeová terão uma decepção muito grande. Porque, primeiro, quem é testemunha de Jeová não está salvo. Não tem salvação. Se você é testemunha de Jeová, você precisa ouvir esta mensagem e você precisa entender que você está tão perdido quanto as pessoas que você condena no ministério de campo. Essa é a grande realidade. Puxa, ancião, mas quem é você para julgar? Alto lá, não estou julgando. Eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Eu não estou julgando. Testemunha de Jeová não está salvo, não reconhece a Jesus Cristo com o mesmo reconhecimento do Pai, não reconhece a Jesus Cristo como Deus, a mesma honra para o Pai. Testemunha de Jeová é uma seita pseudo-cristã. Então, Testemunha de Jeová não tem salvação, a menos que se converta ao Senhor Jesus. Uma Testemunha de Jeová, ele está tão perdido quanto qualquer pessoa que ele acha que está perdido porque não está na organização. Quando ele leva uma pessoa para a organização, ele consegue fazer essa pessoa objeto da geena 2 vezes, porque a pessoa já era objeto da geena. E quando vai para a organização das Testemunhas de Jeová, ele vira objeto da geena de novo. Então ele vira objeto da geena 2 vezes. Você entendeu? Então, é necessário entender isso, não adianta. Não adianta, a gente não pode querer ser bonzinho, querer atenuar as coisas. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Jesus é exclusivista. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Não adianta corpo governante, não adianta apelar para Jeová lá no Antigo Testamento, não adianta. Porque se fosse assim, os judeus estavam salvos. Vocês querem pessoas que mais zelam pelo nome de Deus do que os descendentes de Abraão, que são os judeus? Então isso é uma grande ilusão, e uma grande ilusão que nasce, aliás, eu vou falar isso também no nosso livro, nasce dos desvarios de Rutherford sobre essa questão de honrar a Jeová, vindicação do nome de Jeová. Ele colocou isso na cabeça das testemunhas de uma maneira que uma testemunha não consegue olhar para Jesus. E a Bíblia ela é muito clara. Não existe nenhum nome debaixo do céu pelo qual os homens hão de ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, gente, o negócio é muito sério. O Pai não julga ninguém, quem julga é o Filho. Como é que você espera ser julgado por Jesus? Pregando as heresias que prega, maltratando as pessoas como você maltrata. Como é que você espera ser julgado por Jesus? Pega os evangelhos e começa a ler. Aí você vai ver a diferença. Ok?